Ordens do Amor 270 perguntas a um amigo. Entrevista com Norbert Lins. A dimensão sistêmica dos problemas e do destino. Norbert Lins. Caro Bert, como é que você chegou à psicoterapia sistêmica? Bert Hellinger, é difícil para mim refazer esse caminho, pois já se passou muito tempo. Porém, quanto me lembre, o insight decisivo me veio quando pratiquei a análise do script segundo Eric Berne. Ele partiu da constatação de que cada pessoa vive de acordo com um determinado padrão. Esse padrão pode ser encontrado em historias literárias como contos de fadas, romances, filmes, etc., que impressionaram essa pessoa. Pede-se a ela que mencione uma história que a comoveu em sua primeira infância, ainda antes do 5º ano de vida, e uma segunda história que a comove atualmente. Então se comparam essas duas histórias e a partir do elemento seu a ambas se deduz qual é o secreto pleno de vida daquela pessoa. Eric Berne acreditava que esse script resultava das primeiras mensagens que os pais transmitem aos filhos. Entretanto, descobri de repente que isso não é verdade. Lins, como é que você descobriu isso? Hellinger, vi que alguns dos assim chamados scripts, portanto, dos planos de vida pelos quais as pessoas inconscientemente se orientam, decorrem de vivências bem antigas, independentemente de sua transmissão pelos pais. Quando alguém traz, por exemplo, a história do anão Rumpelstiltskin, vemos que se trata de uma história onde um pai entrega a filha e onde falta a mãe. Então pode-se seguir essa indicação e perguntar à pessoa se na família dela alguma criança foi dada, ou se ela própria foi dada. Então talvez se manifeste que ela se é ciente como uma criança que foi dada e se propôs viver e se comportar como tal por toda a sua vida. Lins, como prosseguiu seu trabalho com as histórias de scripts? Hellinger, depois de algum tempo, descobri que muitas dessas histórias absolutamente não se referem à pessoa que as conta, mas a outra pessoa de sua família. Por exemplo, certa vez encontrei um homem que em cria Enissa se impressionara muito com a história de Otelo. Aí me ocorreu, de repente, que essa história não poderia referir-se a ele mesmo, pois uma criança não pode vivenciar o que Otelo vivenciou. Então perguntei-lhe, de C.H. Offre, que homem de sua família matou alguém por ciúme? Ele respondeu, meu avô. Sua mulher lhe é infiel e ele fuzilou o amante. Desde então, passei a distinguir muito claramente, quando trabalhava com scripts, se a história dizia respeito a uma vivência do próprio cliente ou de alguma outra pessoa. Assim deparei, pela primeira vez, com a dimensão sistêmica dos problemas e dos destinos pessoais. Lins, tudo isso resultou de observação? Hellinger, não exclusivamente. Ao falar de scripts, Eric Berne já tinha considerado uma dimensão sistêmica, cujo alcance, entretanto, ele não reconheceu. Os que se dedicaram mais tarde à análise transacional voltaram a encobrir esse ponto. Portanto, Eric Berne já me deu uma pista. Lins, houve outras. Hellinger, aconteceu um fato que me levou a uma pista sistêmica. Por longo tempo pratiquei a terapia PRI-MAL. Nessa ocasião, trabalhei certa vez com uma mulher que manifestava sentimentos que eu não conseguia entender. Ela havia tratado um homem de uma maneira terrível, mas absolutamente não se dava conta disso. Naquela ocasião fiz algo de errado, porque não sabia como lidar com isso. Posteriormente senti muito esse erro. Lins, em que você errou, do ponto de vista de sua compreensão posterior? Hellinger, atribuía aqueles sentimentos a essa mulher, como se fossem próprios dela. Só mais tarde verifiquei que existe o que se chama de sentimento adotado. Até então eu partia do pressuposto de que só existem dois tipos de sentimentos, os primários, que são uma reação imediata a eventos ou a uma ofensa, e os sentimentos que Bert Hellinger 271 substituem os primários ou defendem contra eles. Por exemplo, uma pessoa fica triste quando deveria estar com raiva, ou fica zangada quando deveria sentir-se grata. Lins, portanto, os sentimentos secundários. Hellinger, sim. O fato de existirem sentimentos adotados, que alguém inconscientemente assume de outra pessoa e dirige a uma terceira, que nada tem a ver com o assunto,
isso eu só percebi quando voltei a refletir sobre o caso. Assim, através da terapia prima L, deparei-me também com a dimensão sistêmica dos sentimentos e dos destinos funestos. A seguir, fiz uma nova descoberta. Verifiquei também que os sonhos, às vezes, não dizem respeito à pessoa que sonha, mas a algo que pertence a outras pessoas da família. Quando atribuímos o conteúdo de um sonho à pessoa que o tem, podemos incorrer em equívocos e cometer injustiça para com ela. Portanto, os sonhos também revelam, às vezes, um envolvimento nos destinos de outras pessoas. Por outras palavras, eles também podem ter uma dimensão sistêmica. Mestres e estimuladores Lins, você citou Eric Berre como um de seus motivadores. Pode citar outros mestres a quem você acredita algo em seu desenvolvimento como psicoterapeuta? Elingir, são muitos. Meus primeiros mestres foram terapeutas sul-africanos, formados nos Estados Unidos, que trabalhavam com dinâmica de grupos. Para participar desses treinamentos, que eram basicamente organizados por ministros anglicanos para os colaboradores de sua igreja, eram convidadas também pessoas de outras confissões e de diversas raças. Para mim foi uma vivência muito profunda ver ali como os antagonismos se dissolviam num respeito recíproco. Também pude imediatamente colocar isso em prática, porque era diretor de uma grande escola para africanos em Natal. Portanto, a dinâmica de grupos foi o primeiro passo. Naquela época eu ainda não havia pensado em psicoterapia. Lins, como você chegou à psicoterapia? Elingir, quando voltei à Alemanha, em 1969, passei a ministrar treinamentos em dinâmica de grupos, mas logo notei que isso não me bastava. Por isso, fiz em Viena uma formação em psicanálise, que também me deu muita coisa. Enquanto ainda estava nessa formação, chegou a minhas mãos, através de meu analista, o livro de Prima L. Scream, O Grito Prima L, de Arthur Janov. Naquela época este livro ainda não era conhecido no espaço cultural de língua alemã. Fiquei profundamente impressionado com a maneira direta como Janovembro abordava as emoções básicas. Nos meus cursos de dinâmica de grupos experimentei secretamente seus métodos e imediatamente reconheci seu impacto. Resolvi então que, após terminar minha formação em psicanálise, iria submeter-me a uma terapia prima L com Janov. De fato, 2 anos depois, fui para os Estados Unidos e fiz terapia prima L por 9 meses com Janov e com o primeiro terapeuta formado por ele. Ali aprendi muito sobre a forma de lidar com as emoções. Desde então já não fiquei abalado com fortes explosões emocionais. Pois também eu sou movido a emoções. Lins, mas não se deixe enrolar por elas. Elingir, nisso consigo manter distância. Entretanto, logo notei que a terapia primal também tinha as suas deficiências. Lins, quais? Elingir, alguns clientes e terapeutas se deixam dirigir exclusivamente por suas emoções. Logo percebi só e me defendi contra essa atitude. Porém conservei o que tinha valor, antes de tudo, que o indivíduo seja entregue a si mesmo e não se ocupe de sentimentos alheios como recurso para escapar dos próprios, distraindo-se de si mesmo. Por exemplo, que não receba feedback de outras pessoas enquanto expressa os próprios sentimentos. Lins, como você utilizou mais tarde suas experiências com a terapia prima L? Elingir, quando voltei à Alemanha trabalhei muito intensamente, por algum tempo, com a terapia prima L Ordens do Amor 272. Com o passar do tempo, reparei que os sentimentos fortes que emergem geralmente encobrem um outro sentimento, um amor primitivo pela mãe e pelo pai. Assim, sentimentos como a raiva, a cólera, o luto e o desespero muitas vezes funcionam apenas como defesa contra a dor causada pela interrupção de um movimento precoce em direção da mãe ou do pai. Lins, o que se deve entender concretamente por movimento interrompido? Elingir, quando a criancinha quis ir em direção à mãe ou ao pai mas não pôde fazê-lo, por exemplo, que estava no hospital ou numa incubadora como bebê prematuro, ou ainda porque o pai ou a mãe morreram cedo, então o amor se transforma em dor, que é o outro lado do amor. No fundo, é exatamente a mesma coisa.
A dor é tão grande que a criança mais tarde nunca mais quer aproximar-se dela. Ao invés de ir ao encontro da mãe ou de outras pessoas, prefere manter-se distante delas. Em vez do amor, sente raiva ou desespero e a dor da perda. Quando o terapeuta sabe disso, pode prescindir desses sentimentos mais superficiais e visar diretamente ao amor. Ele conduz o cliente até o ponto em que o movimento foi interrompido e o restabelece, no contexto de uma terapia primal ou de uma constelação familiar. Dessa maneira, o movimento interrompido é reconduzido ao seu termo, advindo uma profunda paz. Então acaba muita coisa que resultara da mágoa primitiva, como medos, convulsões, fobias, sensibilidade excessiva ou outras formas conhecidas de comportamento neurótico. Lins, que tarefa cabe ao terapeuta nesse processo? Elingir, para o cliente eu substituo o pai ou a mãe, e só posso acompanhar e dirigir o seu movimento pelo fato de estar consciente de que os represento. Eu conduzo o cliente à mãe ou ao pai e cedo-lhes o lugar logo que o filho chega lá. Lins, o que faz você, após esse trabalho de vinculação intensa, para que o cliente não transfira demasiado para você? HL Lingir, quando leva a termo o movimento interrompido o cliente me esquece. Pois eu entreguei as melhores mãos que existem para ele, as mãos de seus pais, e posso tranquilamente retirar-me. Por isso é muito reduzido o perigo da transferência neste trabalho. Lins, você ainda citaria outros métodos terapêuticos que foram importantes para você, por exemplo, a terapia familiar? Elingir, durante muitos anos, de 1974 a 1988, combinei a análise do script e a terapia prima L. Em seguida, ocupei-me intensamente com a terapia familiar, a nova tendência dos anos 70. Então estive nos Estados Unidos por mais 4 semanas e participei de um grande seminário sobre terapia familiar, dirigido por Ruth McClellan Don e Les Cadiz. Com eles aprendi muito. Faziam constelações familiares impressionantes, e por intuição ou por tentativas, encontravam boas soluções, as quais, entretanto, eu não conseguia absorver plenamente. Eles também não podiam explicar o processo, por não estarem conscientes dos padrões básicos. Lins, para ter um ponto de referência, em que ano aconteceu isso? Elingir, foi em 1979. Depois Ruth McClellan e Les Cadiz estiveram na Alemanha e deram 2 cursos sobre terapia multifamiliar, fazendo simultaneamente, em 5 dias, a terapia de 5 famílias, com a presença de pais e filhos. Nessa ocasião pensei comigo mesmo, talvez eu faça apenas terapia familiar, é a única coisa certa. Mas então considerei meu trabalho anterior e decidi permanecer nele, pois tinha ajudado muita gente. Porém a terapia família não me deixou mais. Tomando consciência, cada vez mais, da dimensão sistêmica dos problemas e dos destinos, meu trabalho terapêutico mudou tanto que no espaço de 1 ano se transformou numa terapia familiar, incorporando porém minhas experiências anteriores. Lins, então você passou a trabalhar com constelações familiares. Elingir, sim. Mas, antes disso, participei ainda de 2 cursos com Thea SCH Felder sobre constelações familiares. Ela trabalhou de uma forma muito marcante que eu já entendia melhor, se bem que ainda não completamente. Então, quando estava escrevendo uma conferência sobre culpa e inocência nos sistemas, ocorreu-me de repente que existe algo que se pode chamar ordem de origem, isto é, a precedência do que é anterior num sistema sobre o que é posterior. Lins, juntamente com os sentimentos adotados e o movimento interrompido, está uma abordagem Origem de Bert Elingir 273 na sua. Elingir, o que significa aqui original? O insight me ocorreu, como poderia ter também ocorrido a outros. Por isso não faço nenhuma reivindicação sobre isso. Mas isso me proporcionou o modelo básico, com o qual pude reconhecer e resolver as perturbações nas relações familiares. Só a partir daí pude começar a trabalhar com constelações familiares. No decorrer do tempo reconheci outros padrões,
por exemplo, a representação de pessoas excluídas através de outras que vieram depois, e a importância da compensação nas famílias e grupos familiares. Constelações familiares Lins. Você mencionou há pouco que muitos trabalharam com constelações familiares antes de você. O que há de peculiar em sua maneira de trabalhar? Ellinger, tenho firme confiança em que cada indivíduo, quando coloca sua própria família ou colabora em alguma constelação, está em contato com algo que vai além dele. Por isso, abstenho-me de instruções prévias. Vários terapeutas dizem aos representantes como devem se comportar, por exemplo, que se inclinem para frente ou olhem numa determinada direção. Denominam isso escultura familiar. Não permito algo assim. Pois, quando o representante se centra e se entrega ao que acontece, faz espontaneamente tudo isso, quando é necessário. Isso tem então uma força de ser um vencimento muito diferente do que se eu desse instruções prévias. De mais a mais, quando alguém coloca a família de uma forma preconcebida, a imagem nunca é correta. A verdadeira imagem da família realmente só emerge passo a passo durante o processo da constelação, surpreende N do inclusive a pessoa que a está colocando. Lins, como você explica que a realidade sistêmica realmente se manifeste nas constelações familiares? Ellinger, isso eu não posso explicar. Mas é possível ver que os participantes de uma constelação familiar, desde que são colocados em relação uns com os outros, não estão mais em si, mas se comportam e sentem-se os membros da família que representam. Chegam até a sentir sintomas físicos deles. Há pouco tempo, participou de um curso para enfermos um homem que tinha epilepsia. Ele queria colocar seu sistema familiar, mas não pôde, porque não estava totalmente presente. Então fiz com que sua mulher colocasse a família de origem dele, pois ela podia fazê-lo. Quando esse cliente tinha 10 anos, seu pai ficou cego devido a uma explosão. Desde então, ele não ousou mais aproximar-se do pai, por medo de também ficar cego. Eu disse a seu representante na constelação que se ajoelhasse diante do pai, se inclinasse até o chão e lhe dissesse: eu lhe presto homenagem. Ele o fez. Ajoelhou-se, inclinou-se até o chão e ficou muito emocionado ao dizer isso. Subitamente começou a tremer, como se tivesse um ataque epiléptico. Não pôde resistir a isso. Vê-se, portanto, que existe um saber e um sentir imediatos, que vão muito além do que nos é comunicado por palavras. Lins, o que atua nisso é uma espécie de inconsciente coletivo? Ellinger, não sei. E também evito buscar uma denominação para o fenômeno. Só vejo que essa coisa existe. Por isso, também se pode ver imediatamente se um representante se entrega ou não ao papel numa constelação familiar. Há pessoas que resistem ou estão enredadas no próprio sistema, então eu as tiro imediatamente. O olhar Lins, você diz com frequência que isso ou aquilo a gente pode ver imediatamente. Que espécie de olhar é para você esse processo? Ellinger, e um olhar que vai além do fenômeno, isto é, além do que justamente aparece. Lins, portanto, não é uma observação? Ellinger, não, é algo totalmente diverso. Na observação, a visão se estreita, ao passo que o olhar é amplo. Ele se dirige ao todo e vai além do particular e do aparente. Então vejo uma pessoa junto com sua família. Por isso, quando alguém coloca sua família, posso ver imediatamente, olhando além da irmã Jen, se está faltando alguém. Quando então procuro comprovar isso no grupo e pergunto, qual é a impressão de vocês, está falta N do alguém ou não, muitos respondem, eles também estão vendo. Portanto, não se trata de um saber só meu. Apenas é necessário algum exercício, até que a gente confie nessa percepção e olhe dessa maneira. Ordens do Amor 274. As objeções contra o olhar. Entretanto, existe aí algo muito importante a considerar. Quando alguém olha dessa maneira, mas depois coloca uma pergunta interna ou faz uma objeção, já não consegue ver assim. Isso acontece, por exemplo, quando diz isso não de ser assim ou talvez eu esteja fantasiando, começa a duvidar ou sente-me do. Se, de repente, ele toma consciência de algo que realmente está vendendo,
por exemplo, que alguém está perto da morte, e fica com medo de sustentar e exprimir essa percepção, então já não consegue ver isso. Lins, como é possível ver algo assim, que alguém está prestes a morrer? Que sinais permitem verificar isso? Elingir, isso agora já seria. Lins, uma objeção? Elingir, seria uma objeção. Entretanto, em vez de fazer uma objeção, testa-se pelo efeito se é real o que foi visto. Também o cliente o comprova pelo efeito. Quando lhe comunico minha percepção e lhe digo, vejo que você está no fim, ele reage imediatamente e diz, por exemplo, sim, e imediatamente se sente tocado. Assim percebo que vi algo que ele também sabe, mas não ousou admitir. Da mesma maneira é possível ver outras coisas, por exemplo, que uma relação acabou. Isso se pode ver. Quando se diz isso aos envolvidos, eles respiram aliviados porque isso finalmente veio à luz. Portanto, por meio dessas informações de retorno, o olhar é avaliado e treinado e aumenta a coragem de assumi-lo. A hipnoterapia segundo Milton Erickson Lins. Existem ainda outros incentivadores ou terapeutas a quem você deve algo? Elingir, devo muito aos discípulos de Milton Erickson. Lins, você pode descrever mais precisamente o que recebeu, de modo particular, de Milton Erickson e seus discípulos? Elingir, a primeira coisa foi que Erickson reconhece o ser humano tal como é, reconhece os sinais como são, deixando-se conduzir pelos sinais do cliente que está diante dele. Isso se processa em vários níveis, num nível mais aparente, ouvindo as palavras do cliente, e num nível mais profundo, reparando em seus mais leves movimentos. Pois o cliente transmite sinais que muitas vezes diferem muito do que expressa com palavras. O terapeuta vê e distingue esses 6 níveis. É isso que eu muitas vezes desconcerto os clientes e faz muita gente me perguntar como é que eu vi uma coisa, quando a pessoa disse outra muito diferente. Mas eu vi como ela reagiu. Lins, de que discípulos de Erickson você aprendeu mais? Elingir, Jeff Zay e Stephen Langton foram meus principais mestres nessa matéria. Antes eu já tinha participado de 2 seminários com Barbara Steen e Beverly Soy. Eles me introduziram aos métodos de Milton Erickson, assim como à programação neolinguística, PNL, e ao trabalho com histórias. Por exemplo, eles contavam a cada pessoa no grupo uma história que se ajustava a ela. Por outras palavras, apenas pela percepção imediata captavam alguma coisa e a devolviam através das histórias. Nessa ocasião, tive vontade de fazer bem algo semelhante, mas não consegui. Entretanto, 2 anos depois, ocorreu-me num grupo, pela primeira vez, uma história terapêutica, o grande Orfeu e o pequeno Orfeu, que se transformou mais tarde na história 2 tipos de felicidade. A função das histórias Lins. Quando é que você introduz histórias? Existem determinadas regras para isto? Elingir, quando não vou adiante com alguém e noto que existe um bloqueio, às vezes me ocorre alguma história para essa pessoa. Muitas de minhas histórias surgiram dessa maneira e fazem então um efeito surpreendente. Lins, como elas atuam? Elingir, o primeiro ponto é que a outra pessoa já não precisa defrontar-se diretamente comigo. Se, por exemplo, eu lhe digo diretamente o que ela poderia ou deveria fazer, ela se vê como um oponente e precisa se colocar limites diante de mim, ainda que seja correto o que lhe digo. Ela precisa fazer isso para preservar sua DG Bertlinger 275 unidade. Mas, quando lhe conto uma história, ela não se defronta mais comigo e sim com os personagens da história. E muitas vezes não conto a história a ela, mas a uma outra pessoa, e ela não sabe que a história está sendo dirigida a ela. Lins, às vezes você também fala diretamente às pessoas, por exemplo, numa terapia individual. Isso faz alguma diferença? Você precisa ser mais cuidadoso nisso, ou utiliza outras histórias? Elingir, existem pequenos truques. Posso dizer, por exemplo, certa vez, encontrei um homem que contou alguém, Lins, portanto você faz um enquadramento. Elingir, sim, dou à história um enquadramento.
ela fica sendo uma história que outra pessoa conta a uma terceira, e a atenção do meu interlocutor se desvia de mim. O enquadramento cria um grupo fictício onde a história é contada. Lins, muitas vezes, suas histórias parecem ter, além da função de esclarecer, a de relaxar a atenção. Você segue um certo plano quando introduz histórias num curso? Elingir, não planejo. Às vezes, após um trabalho difícil, noto que o momento exige uma distensão e vejo se já tem uma história ou me ocorre alguma no VA, e então conto a. Isso ajuda o grupo a voltar à calma e a preparar-se para o que vem depois. Também são histórias desse tipo os exemplos que eventualmente uso para esclarecer alguma coisa. São igualmente pausas para descanso. Dessa forma, procuro fazer com que um curso se desenvolva como um drama. Primeiro existe uma ação, depois uma certa reflexão, ou às vezes preciso contar alguma piada ou algo divertido, quando a situação fica muito séria. Lins, portanto, são também momentos de compensação. Elingir, são momentos de compensação e, curiosamente, também de aprofundamento, porque também se mobiliza o elemento contrário. Assim, não apenas o sério e não apenas o divertido, não só teoria e não só trabalho. Tudo isso vem junto, a vida completa. Experiências de vida Lins, recapitulando sua vida, que outras experiências pessoais, além das adquiridas através dos mestres, foram importantes para o desenvolvimento de suas formas de terapia? Elingir, naturalmente, uma experiência muito importante para mim foi meu convívio com os Zulus da África do Sul. Lá conheci uma forma de convívio humano totalmente diferente. Por exemplo, uma enorme ciência e também um enorme respeito mútuo. Lá é natural que ninguém ridicularize o outro. Assim, cada um pode preservar seu semblante e sua dignidade. Também me impressionou muito a maneira como os Zulus lidam com seus filhos e como os pais fazem valer sua autoridade. Por exemplo, jamais ouvi que alguém tivesse falado depreciativamente dos próprios pais. Isso é impensável entre eles. Lins, na época, você atuava numa ordem de missionários católicos. Como é que esse campo especial o marcou? Elingir, essa foi para mim uma experiência de muita disciplina e trabalho intenso, que me exigiu amplamente e ainda produz seus efeitos. Na África do Sul dirigi escolas superiores, ensinei várias disciplinas, especialmente o inglês, e administrei por muitos anos todo o sistema de ensino de uma diocese com cerca de 150 escolas. As experiências pedagógicas dessa época ainda me beneficiam hoje em meus cursos. Lins, quando você deixou a ordem religiosa, no início dos anos 70, e mudou de profissão, houve resistências. Elingir, quando me afastei não houve resistências, nem da parte da ordem nem de minha parte. Foi um crescimento ulterior. Por essa razão, também não vivenciei minha saída como uma ruptura, mas como uma evolução. Lins, portanto, sua saída foi totalmente pacífica. Elingir, sim. Posso olhar para trás com bons sentimentos e ainda mantenho o contato com alguns amigos da ordem. Reconheço o que nela recebi e também o que ali realizei. Ordens do Amor 276 Os principais insights Lins. Você pode resumir os aspectos novos que introduz na psicoterapia sistêmica? O amor Elingir. O aspecto mais importante foi reconhecer que o amor atua por trás de todos os comportamentos, por mais estranhos que nos pareçam, e também de todos os sintomas de uma pessoa. Por esse motivo, é fundamental na terapia que encontremos o ponto onde se concentra o amor. Então chegamos à raiz, onde se encontra também o caminho para a solução, que sempre passa também pelo amor. Isso eu vivenciei primeiro na terapia Prima L, em seguida, também na análise do script na terapia familiar. Notei que grande parte do tom decã do trabalho com emoções, onde o terapeuta diz ao cliente solte sua raiva, deixe escapar o essencial. Já vi CASOS em que alguém é incitado a dizer aos pais que está furioso com eles ou mesmo que deseja matá-los, e mais tarde se castiga severamente por isso. A alma da criança não tolera nenhuma depreciação do pais.
Só quando vi isso é que tomei plena consciência da dimensão desse amor. Por isso, procuro sempre antes de tudo pelo amor, e oponho-me a tudo que o coloque em risco. A compensação. Uma outra descoberta muito importante foi que a necessidade de compensação entre o dar e o tomar e entre os ganhos e perdas é tão forte que não pode ser superestimada. Ela atua em todos os níveis. Num nível inconsciente, atua como uma necessidade de compensação no mal. Assim, quando, por exemplo, fiz alguém algo mal, faço também algo mal a mim mesmo. Ou quando vivencio algo bom, pago por isso com algo mal. Lins, como se origina esse comportamento paradoxal? Ellinger, simplesmente pela necessidade de escapar da pressão. A pressão para compensar é enorme. De repente, percebi que inúmeros problemas decorrem dessa necessidade compulsiva, que não leva a nenhuma solução. Deve-se encontrar, num nível mais elevado, uma outra forma de compensação, através do bem, do respeito e do amor. Lins, para o seu modelo terapêutico você recebeu também incentivos externos? Ellinger, Bozor-Menei-Nagy escreveu um livro sobre os vínculos invisíveis. Isso me apontou uma direção, mas logo coloquei de lado o livro e passei a examinar por mim mesmo como atua nas famílias a necessidade de compensação. Reparei também que o autor descreve somente a compensação compulsiva que produz efeitos funestos, ao passo que a compensação que leva à solução se acha num nível diferente e superior. Direitos iguais de pertencimento. Lins, existe ainda uma percepção básica, que orienta de modo especial o seu esforço terapêutico. Ellinger, identifico-me com um movimento que torna a unir o que foi separado, mas de forma a primeiro descobrir o que separa e o que une. Nesse particular, minha descoberta mais importante foi que cada membro, vivo ou morto, da família e do grupo familiar tem o mesmo direito de pertencer ao grupo. Por outras palavras, a alma demonstra, por seu modo de reagir à negação ou ao reconhecimento desse direito, que se trata aqui de uma lei básica, intimamente reconhecida por todos. Portanto, quando qualquer membro é excluído, reprimido ou esquecido, a família e o grupo familiar reagem como se tivesse acontecido uma grande injustiça que precisa ser expiada. Isso só acontece, por exemplo, que alguém, por razões morais, é declarado indigno de pertencer à família ou é deslocado por outra pessoa que ocupa o seu lugar. Acontece igualmente quando, na família e no grupo familiar, não se quer mais saber de alguém porque seu destino amedronta, ou ainda quando alguém é simplesmente esquecido, como uma criança que tenha morrido ao nascer. A alma não suporta que alguém seja considerado maior ou menor, melhor ou pior. Somente os assassinos podem e devem ser excluídos, isto é, os demais membros da família os despedem em seus corações com amor. A injustiça da exclusão é expiada, na família e no grupo familiar, quando outro membro do sistema passa conscientemente a representar, diante dos membros remanescentes ou agregados, a pessoa que foi excluída ou esquecida. Essa é a causa mais importante de um envolvimento sistêmico e dos problemas que dele resultam, tanto para a pessoa envolvida quanto para sua família e seu grupo familiar. O direito básico de pertencimento não é, portanto, uma exigência imposta de fora. No fundo de nossa alma nós nos comportamos como se tratasse Bert Hellinger 277 de uma ordem pré-estabelecida, independentemente de nossa compreensão e justificativa. Na família reina, portanto, a lei da igualdade de todos. Pode-se dizer que cada um é tomado, à sua própria maneira, a serviço da família e ninguém é dispensável nem pode ser esquecido. Os problemas mais graves com que me defronto nascem do desrespeito a essa igualdade. Como terapeuta, recoloco diante dos olhos de todas as pessoas excluídas. Logo que são de novo reconhecidas e acolhidas, a paz volta a reinar e as pessoas enredadas ficam livres. Nesse reconhecimento mútuo da igualdade reencontram-se com amor pessoas que talvez estejam separadas, marido e mulher, filhos e pais, são os enfermos, os que chegaram e os que partiram, vivos e mortos. Como terapeuta, empenho-me profundamente a serviço da reconciliação. O que faz adoecer e o que cura a família Lins. Há algum tempo você também trabalha com pessoas gravemente enfermas.
Sua abordagem sistêmica mostrou-se válida também nesse domínio? Ellinger, sim, sobretudo quando se trata de problemas e sintomas causados por envolvimentos. Lins, e que sintomas são melhor aliviados através da psicoterapia sistêmica? Ellinger, pode-se ver que determinadas doenças graves como o câncer, por exemplo, têm um condicionamento sistêmico. O nexo sistêmico se mostra na dinâmica eu sigo você, isto é, alguém quer seguir, na doença ou na morte, uma pessoa do grupo familiar que está doente ou faleceu. Ou então, quando uma criança vê que alguém de sua família quer seguir outro dessa maneira, ela diz, antes eu do que você. Existe ainda o desejo de espiar e compensar algo funesto através de algo igualmente funesto. Quando se conhecem essas dinâmicas básicas, é possível neutralizá-las, aliviando muito sofrimento. Outros sintomas estão associados ao movimento interrompido em Dyer são dos pais. Dores no coração ou dores de cabeça, por exemplo, são muitas vezes amor represado, e dores nas costas resultam frequentemente da recusa de uma reverência profunda à mãe ou ao pai. Procedimentos importantes Lins. Quais são seus procedimentos mais importantes nas constelações familiares? Como você descreveria seus pontos básicos? Assumir a direção Ellinger. Nas constelações familiares não deixo que o cliente faça nada sozinho. Por exemplo, não deixo que procure sozinho o lugar onde ele fica bem. Só faço isso em coisas de menor importância. Quando alguém coloca uma família, capto, através de minha percepção e de minha experiência, uma irmã da ordem, de seu como está perturbada e como pode ser restaurada. Sigo essa imagem ao buscar soluções. Assim, eu próprio coloco as imagens intermediárias e a imagem da solução, contando sempre com a participação do cliente. Então coloco à prova a imagem pelo efeito que produz e verifico se o efeito a confirma ou se ainda faltam outros passos. Lins, portanto, você também coloca à prova sua imagem interior? Ellinger, sempre o faço, em qualquer caso. Dessa maneira, o cliente não precisa se acreditar naquilo que digo ou faço. Mas não lhe deixo a iniciativa. Sozinho ele não encontraria a solução. Se pudesse encontrá-la, não me teria procurado. Quando a imagem da solução foi encontrada, deixo que o cliente entre na constelação e tome a posição que seu representante estava ocupando. Assim ele verifica por si mesmo se a solução é certa para ele. Ir até o limite Lins. Muitas vezes você aponta ao cliente, a partir da imagem da solução, consequências que são muito de-ras. Ellinger, confronto a pessoa com as consequências extremas do que se passa em sua família. Por exemplo, que um filho irá morrer caso essa pessoa deixe a família. E confronto-a com os passos necessários para a solução, por exemplo, que faça uma profunda reverência a seu pai e lhe preste homenagem. Ou, talvez, que deixe a família. A consequência também pode ser esta. Lins, o que significa isso concretamente? Ordens do Amor 278 Ellinger, que a pessoa renuncie às suas reivindicações. Por exemplo, uma mãe que entregou uma criança à adoção perdeu seu direito a ela. Então precisa ir embora e deixar a criança com o pai. Estas são intervenções terapêuticas de graves consequências e requer muita coragem assumir a responsabilidade por elas. Só quando alguém é plenamente confrontado com as consequências de seu comportamento e com as condições da solução é que sua decisão se toma inevitável e possível. Aliás, lembrei-me aqui de um outro mestre que tive. Esse ir até os limites foi claramente formulado por Frank Farrell em sua terapia provocativa. Ele me mostrou um caminho e sou-lhe grato por isso. Permanecer na realidade, mesmo que choque Lins, mas em seus grupos de terapia há sempre alguns participantes que ficam chocados com sua maneira direta de confrontá-los. Ellinger, eu confronto um participante apenas com uma realidade que está visível. Lins, que você vê. Ellinger, e que ele próprio naturalmente conhece. Isso só é chocante para aqueles que não querem ver o que é. Por exemplo, num de meus cursos havia uma mulher que sofria de uma doença mortal e incurável. Assim, já não lhe restava muito tempo de vida.
Ela queria colocar sua família, porém eu lhe disse, só colocarei 2 pessoas, você e a morte. Escolha alguém que represente você e alguém que represente a morte. Isso tem um efeito chocante em pessoas que estão de fora. Com essa mulher não aconteceu isso porque sabia que ia morrer. Escolheu uma mulher mais baixa para representá-la e outra mais alta para representar a morte. Colocou-as de frente muito próximas, peito a peito. A mulher mais baixa, que a representava, levantou os olhos para a morte e disse, tenho um sentimento terno e sinto em meu rosto o hálito suave da morte. Também a morte tivera um sentimento terno pela mulher. Então eu fiz a representante da cliente dizer à morte, eu lhe presto o homem a Agem. Ela fez isso, e ambas se tomaram suavemente pelas mãos, com ambas as mãos, e se olharam com muito carinho. Essa é a realidade que vem à luz e atua porque veio à luz. Quando, porém, uma pessoa parte do pressuposto de que a morte é algo de horrível, ela tem medo de trazer à luz essa realidade. Quando revelo algo assim, a realidade sempre se apresenta como ela é, com toda a seriedade. Isso permanece sem contestação, e na verdade sem contestação pelo cliente. Outras pessoas talvez fiquem amedrontadas com essa realidade. Então querem fazer objeções e dizer que a doença não é tão grave e que deve haver outra atitude que não seja defrontar-se com o fim. Como não permito isso, minha atitude parece dura. Lins, se você o permitisse, que consequências haveria? Ellinger, então a realidade seria rebaixada ao nível de uma opinião e do bel prazer, o que não pode acontecer. O caráter direto e a consistência do meu trabalho consiste nisto, não tolerar que a realidade seja diminuída. Lins, como atuar sobre o cliente e tal diminuição? Ellinger, ela o enfraqueceria, ao passo que a realidade, por mais fatal que pareça, fortalece e libera quando é vista e reconhecida. Certa vez, quando uma mulher fez a constelação de sua família, eu disse a ela que o seu casamento não tinha salvação, que os filhos precisavam ficar com o pai e ela devia ficar só. Outras pessoas quiseram fazer objeções e propor soluções mais confortáveis, mas eu não permiti. Pois eu não dissera isso a ela por minha própria cabeça, mas porque tinha ficado claro para ela e para mim, através da constelação. Mais tarde, um dos participantes me contou que naquela noite brigou interiormente comigo por 3 horas, julgando que eu tinha sido excessivamente duro com a mulher. Entretanto, ela voltou radiante ao GRU na manhã seguinte, e ficou claro para o participante que sua preocupação com a cliente e sua briga interior foram em vão. Lins, como é que você vê a si mesmo numa ação tão cheia de responsabilidade? Ellinger, considero-me, antes de tudo, como alguém que traz realidades à luz. São essas realidades que ajudam e curam, não eu. São elas, e não eu, que colocam uma pessoa diante da decisão. Seja como for que a decisão aconteça, ela nada tem a ver comigo. Bert Hellinger 279 Lins. O que acontece ao cliente quando encara de frente a realidade? Hellinger, ele perde suas ilusões. Com isso, sua visão e seus atos ganham outra seriedade e uma força nova. Mesmo quando age contra a sua percepção, ele agora sabe o que faz e deixa de agir compulsivamente. Essa é a diferença. Abstrair do problema apresentado Lins. Por que você muitas vezes não permite aos clientes que falem mais extensamente dos seus problemas? Essa atitude irrita muitas pessoas. Ellinger, o problema que a pessoa expõe não é realmente o seu problema, da forma como o exonha. Pois se ela o tivesse entendido bem, Lins, ele não existiria mais. Ellinger, justamente. Por essa razão, parto do pressuposto de que quase tudo o que alguém diz sobre uma situação realmente não corresponde a ela. Se eu ouvisse isso, daria à pessoa uma oportunidade de confirmar e reforçar seu problema através de sua descrição. Em vista disso, não permito que me conte seu problema como gostaria de fazê-lo, mas digo-lhe que apenas me narre os acontecimentos. Por exemplo, se algum dos pais foi casado anteriormente, quantos irmãos tem? Se algum deles morreu ou se houve ainda algum acontecimento marcante em sua infância e em sua família. Lins,
portanto, você só permite que ela lhe conte fatos. Elingir, apenas fatos, sem interpretações. Pelos fatos SC então o que vai em sua alma e qual é a raiz de suas dificuldades ou de seu envolvimento. Então tenho as informações de que preciso. Ficar atento à energia Lins. Algumas pessoas, entretanto, poderiam trazer um monte de fatos. Quando é que a informação é suficiente para que você faça uma imagem clara? Com que fatos você se dá por satisfeito? Elingir, acontecimentos e fatos estão carregados de energia. Quando alguém conta um acontecimento, é possível sentir imediatamente se ele contém energia ou não e se produz ou não um efeito à distância. Quando alguém contar que um irmão morreu quando criança, isso sempre tem muita força. Ou quando uma mãe morreu ao dar à luz, isso tem um impacto tremendo sobre várias gerações. Algo assim precisa ser abordado e é reconhecido. Pois aqui se trata de acontecimentos que dão medo e, por isso, são varridos para debaixo do tapete. Entretanto, é justamente através do encobrimento que eles ganham força. Quando o acontecimento é mencionado, sinto imediatamente se ele tem impacto ou não. Quando alguém cita uma determinada pessoa, muitas vezes eu vejo de imediato que ele está enredado com ela e que ela precisa ser representada e imitada por alguém. Lins, de onde você tira sua certeza? Como você chega a ela? Elingir, sinto-a na energia e na força que disso resulta. Em seguida, porém, coloco à prova minha percepção quando configuro o sistema. Muitas vezes aparecem ainda outros fatos. Mas logo que é mencionada uma pessoa importante, eu começo a trabalhar. Todas as outras informações são obtidas através da própria constelação. Trabalhar com o mínimo Lins. Existem ainda outros procedimentos terapêuticos que são característicos para você? Elingir, nas constelações familiares comprovou-se para mim a eficácia de trabalhar com o mínimo. Que, portanto, eu só faço o que for estritamente necessário e renuncio a ser completo. Caso contrário, a energia reflui para a curiosidade e para a vontade de saber e se desvia da ação. Quando a solução se torna visível, interrompo imediatamente. Interrompo no auge da mobilização, porque então está presente o máximo de energia. Pelo coerrite, fecho o caminho ao escape da energia para as discussões. Assim ela permanece concentrada para a ação. Pela mesma razão, não tolero extensos comentários posteriores. Lins, que efeitos teria o comentário posterior? Elingir, enfraqueceria o impacto sobre o cliente e daria oportunidade a outros participantes de direcionar a ordens do amor 280 energia para si e para seus próprios problemas. Lins, isso quer dizer que você passa logo a outro cliente ou muda o tema? Elingir, sim. Passo logo à pessoa seguinte. A interrupção como recurso Lins. O que você faz quando não encontra nenhuma solução numa constelação familiar? Elingir, quando não encontro solução, interrompo imediatamente também nesse caso não permito discussão a respeito. Então o corte faz efeito. Esta é uma intervenção difícil. Muitas vezes o participante encontra, depois de 1 ou 2 dias, o que ainda faltava para a solução. Isso talvez não teria sido possível sem a interrupção e a força que ela mobiliza. Lins, assim, a interrupção de um processo de constelação familiar tem também um efeito terapêutico. Elingir, também é útil ao cliente. O mesmo vale quando é necessário admitir um insucesso. Às vezes digo, por exemplo, agora nada posso fazer aqui, e deixo que fique nisso. Embora veja que a situação é má para o participante, não me preocupo com isso. Pois quando deixo ficar assim, talvez ocorra a outra pessoa do grupo algo a respeito, e essa pessoa traga a palavra que faz progre diretor. Por essa razão, não me esforço por ter tudo na mão, mas nado a favor da corrente. Também os outros participantes nadam comigo na mesma corrente e existe entre todos uma troca que ajuda a levar a um fim positivo. Esquivar-se da curiosidade Lins, essa é uma bela imagem. Já presenciei muitas vezes como você resiste a uma pergunta recorrendo a uma resposta de duplo sentido ou a uma observação irônica.
Qual a razão disso? Ellinger, quando alguém faz uma pergunta séria e importante para ele, sempre a respondo. O respeito exige isso. Mas quando ele me faz uma pergunta só para me colocar à prova, então me esquivo dela usando uma expressão ambígua ou uma piada, mas eventualmente também por meio de uma confrontação. Lins, muitas vezes também está em jogo a curiosidade. Ellinger, a curiosidade é uma desconsideração para com a outra pessoa. Da mesma forma como não faço perguntas por curiosidade, não permito que me sejam feitas. Não controlar resultados Lins. Às vezes, você dá a impressão de não precisar de feedback quanto à eficácia de seu trabalho e também de não querer recebê-lo. Por quê? Ellinger, eu preciso de feedback. O principal retorno me vem durante o próprio trabalho, quando vejo o impacto imediato sobre as emoções do cliente e as mudanças que ocorrem. Entretanto, nunca me limito a trabalhar com um sintoma, de modo que precise investigar posteriormente se ele desapareceu ou não. Meu objetivo não é eliminar um sintoma, mas fazer com que alguém me volume a sentir-se em casa com sua família, de maneira a ficar em ligação com todas as boas forças que nela atuam. Isso dá a essa pessoa uma enorme energia e sempre um êxito. Em que medida isso age também sobre os sintomas, é uma outra questão. Nesse particular, a competência cabe aos médicos e aos psiquiatras. Por essa razão, sempre encaminho também ao médico ou ao psiquiatra clientes com sintomas graves, quando vejo que é o indicado no caso. Lins, não perguntar pelo êxito tem um sentido terapêutico. Ellinger, esta é uma pergunta importante, que também me faço. Bem, eu me alegro quando, depois de tempo, recebo informação de terceiros sobre uma pessoa que ficou bem. Mas a essa pessoa eu nada perguntaria a respeito. Por que não me coloco entre ela e sua alma, entre ela e seu destino, entre ela e a grande Elivma, como a denomino, que a guia? Quando trabalho com essa pessoa, sinto-me em sintonia com seu destino, com sua alma e com a grande alma. Por isso, após concluir meu trabalho, posso retirar-me sem fazer uma investigação ulterior. Se eu ficasse curioso e quisesse investigar, não estaria mais confiando nessas forças. Isso teria efeitos maléficos, tanto para mim quanto para o cliente, porque então essas forças nos abandonariam. Bert Hellinger 281 Lins. Quando um cliente lhe comunica, cheio de alegria, que a terapia surtiu bom efeito, isso está em ordem para você ou o deixa constrangido? Ellinger, distancio-me disso como de uma tentação de poder. Lins, não pode ser também uma tentação encontrar regras a partir daí e confiar mais nelas do que no momento e no que este revela? Ellinger, é a mesma coisa. Também seria uma tentação de poder. Logo que me deixo afetar por uma comunicação eufórica, perco o chão debaixo dos pés e também minha clareza. E perco força. Nesse momento já não estou livre. Quando sei o mínimo possível, fico ao máximo presente a mim mesmo e centrado. Por causa disso, também não quero saber do cliente tudo o que ele já tinha tentado fazer para resolver seus problemas. Assim fico totalmente desmedido. O que importa é o momento Lins. Muitas vezes surge nas pessoas que se defrontam com sua psicoterapia esta pergunta: de onde tira o Ellinger tudo isso? Ou ainda, como chegou ele a ver as coisas dessa maneira? Ellinger, aprendi com muita gente em Lins, disso já falamos. Ellinger, a maior parte das coisas eu vejo no momento. Portanto, quando sou exigido e preciso colocar-me, abro-me completamente à situação e às pessoas que estão em questão, sobretudo aos excluídos. Quando os tenho todos presentes e me dirijo a eles com respeito e amor, de repente me vem a solução e eu a digo. Depois de algum tempo, reconheço determinados padrões. Lins, então, disso resulta uma experiência. Ellinger, sim. A partir da experiência reconheço padrões repetitivos. Como, por exemplo, que parceiros anteriores dos pais são sempre representados na família por algum de seus filhos. Lins, quando eles se casaram pela segunda vez. Ellinger, ou quando houve anteriormente alguma noiva ou outra relação importante.
Também essa PS SOA é representada mais tarde pelos filhos. Este é um dos padrões que reconheci. Ocorrem ainda padrões fora do comum, que já não sei como cheguei a reconhecer. Por exemplo, uma pessoa que gosta do conto João na sua RT pode ter alguém em seu grupo familiar, geralmente um dos avós, que perdeu uma fortuna. Eu vejo isso de repente e posso confiar nessa percepção. Lins, você descobriu outros padrões? Ellinger, às vezes me ocorrem insights que inicialmente eu preferia não levar em consideração. Por exemplo, a frase, a mulher deve seguir o marido, e a complementar, o homem deve servir ao feminino. Quando essas frases me ocorreram, primeiro resisti a essa percepção, mas depois já não consegui ignorá-las. Quando algo assim me ocorre, comprovo-o, e então o digo e aguardo o efeito. Mas não me envolvo no que a pessoa faz com isso. Não apresento esse insight como se fosse uma tese que preciso defender. Pois é algo que apenas me veio e que transmito tal qual. Que seja ou não reconhecido, não tem importância para mim. Lins, quero referir-me agora à pergunta que tenho ouvido muitas vezes. De onde consegue o Ellinger essa segurança de apresentar suas afirmações como verdades incontestáveis? Ellinger, eu sempre apresento as verdades como algo que vejo no momento e que qualquer pessoa bem pode ver, desde que esteja centrada no momento. Para mim, a verdade é algo que o momento mostra, indicando através dela a direção do próximo passo. Quando vejo algo assim, eu o digo também com toda a segurança e o coloco à prova pelo efeito. Quando algo semelhante se passa numa outra situação, não invoco a percepção anterior, pois não estou proclamando uma verdade permanente, mas olho sempre de novo para aquilo que o momento me mostra. Talvez ele me mostre isso desta vez de forma algo diferente, e então o digo da maneira como estou vendo nesse momento. Mesmo que então seja diferente e até mesmo contrário do anterior, eu o digo exatamente com a mesma segurança, porque o momento não me permite outra coisa. Ordens do Amor 282 Lins. Portanto você não estabelece regras fixas? Ellinger, absolutamente. Por conseguinte, quando alguém me diz, ontem você disse isto e aquilo, eu me sinto incompreendido, porque ele pressupõe que não olho para o momento. Olho cada vez com um novo olhar, porque a verdade de um momento é substituída pela verdade do momento seguinte. Por essa razão, aquilo que digo só vale para o momento. É nessa focalização para a verdade do momento que penso quando chamo meu procedimento de psicoterapia fenomenológica. Lins, mas isso não contradiz o que você disse há pouco sobre os padrões? Ellinger, justamente, ri. Enfrento a contradição quando ela ocorre, e então peso uma afirmação contra a outra. Lins, essa visão foi uma das causas pelas quais você durante muito tempo não quis publicar nada? Ellinger, há muito tempo eu já tinha vontade de publicar algo. Mas muito do que vi estava ainda incompleto, como por exemplo os insights sobre a consciência. Depois de algum tempo notei que basta ver e comunicar apenas alguns aspectos. Eles também atuam assim. Por isso, a maneira pela qual Ordens do Amor foi concebido é muito mais adequada a meu procedimento e a meu modo de percepção do que se eu tivesse procurado dizer algo completo. Lins, há alguma outra coisa essencial sobre essa forma especial de percepção na psicoterapia? Ellinger, Carlos Castaneda, em seu livro sobre os ensinamentos de Dom Juan, fornece um breve tratado sobre os inimigos do saber. O primeiro inimigo citado é o medo. Somente quem supera o medo pode ver claramente o real Lins, e qual é a melhor maneira de vencer o medo? Ellinger, é dizer sim ao mundo como ele é. Este é o grande passo. Quem aceita a morte e a doença, o 10 e no próprio e o dos demais, o fim é a impermanência, supera o medo e ganha clareza. Lins, agradeço-lhe por nossa conversa. Ellinger, eu também lhe agradeço. Foi um intercâmbio intenso. Você me estimulou a formular e a comunicar-lhe muitas coisas de maneira mais clara.